Nação Rubro-Negra, vamos lá, trocar uma ideia rapidinho sobre a definição dos finalistas para a final da Taça Libertadores da América, que vai acontecer no dia 29 de novembro desse ano. Ontem eu estava assistindo um pouquinho o jogo do Palmeiras, não assisti o jogo todo, assisti alguns minutos do primeiro tempo até o final, e já a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo, mais ou menos, até o final do primeiro tempo, e depois assisti alguns momentos, uns 10, 15 minutos do segundo tempo. Deu para perceber claramente que a LDU foi uma presa muito fácil para o Palmeiras, e a LDU, apesar de ter um time bom, tem um jogador ali insinuante ali pela esquerda, como a gente falou no vídeo anterior, mas a LDU era muito mais forte nos seus domínios, claramente, né? Era muito mais forte na altitude. Quando ficou ali ao nível do mar, e olha que São Paulo está pelo menos um pouco mais de 1.000 metros acima do nível do mar, mas não são 3.000 metros e cacetada como é lá em Quito. A LDU foi presa fácil, ela não representou um obstáculo de difícil superação para o Palmeiras. O Palmeiras, ele, apesar do nervosismo claro que os jogadores do Palmeiras estavam, isso era nítido, Flávio Lopes, Vitor Roque, Rafael Veiga, né, o goleiro deles lá, todos eles muito nervosos, o técnico então uma pilha de nervos, como é de praxe, aliás, o Abel Ferreira, né? Ficar dando aqueles chiliques dele na beira do campo, mas assim, a torcida, claramente, né, estava todo mundo muito nervoso. Essa que é a verdade. Porque eles tinham que tirar 3 gols de diferença. Conseguiram fazer isso. Porque foi um jogo de um time só, para resumir a história. Um jogo de um time só. A LDU não jogou rigorosamente nada. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, né? No início ali, até meados do segundo tempo ali. Ela melhorou um pouquinho, deu alguns sustos no Palmeiras. Chegou a flertar com a diminuição do placar, porque o primeiro tempo foi 2-0 para o Palmeiras, porque a LDU não tinha meio campo no primeiro tempo praticamente, né? As bolas passavam ali com uma facilidade incrível ali para o meio campo da LDU, não tinha marcação, toda hora os jogadores do Palmeiras chegavam na cara do gol, chegavam dentro da área, chegavam na pequena área, e a zaga da LDU se virando ali para tirar a bola da zona do perigo. Então eu pensei comigo mesmo, cara, eu já vi esse filme e fatalmente vai ganhar esse jogo, fatalmente o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Então, o Palmeiras ganhou o jogo, está no final da Libertadores com o Flamengo. E aí começa para valer agora, né, nosso papo aqui. Vocês estão percebendo que uma quantidade gigantesca de jornalistas, de analistas da mídia burguesa, dos portais de notícias, muitos jornalistas, principalmente de São Paulo, né, teve um jornalista, inclusive, do UOL, ele é torcedor da Portuguesa de Desportos, que ele disse que seria muito bom para o futebol da América do Sul que a final fosse entre Racing e LDU, para mudar um pouquinho dessa coisa de brasileiro sempre na final. Rapaz, que coisa ridícula, imbecil. Se fosse o time dele que estivesse no papel de protagonista, ele jamais falaria isso. Aliás, falando em futebol paulista, jornalistas paulistas, não sei se vocês lembram, mas, como eu falei anteriormente, o Flamengo recentemente, falei no vídeo anterior, que o Flamengo recentemente voltou a ser o pesadelo que tinha sido outrora. O Flamengo teve um hiato que deixou de ser o pesadelo, e a gente vai falar desse hiato. O Flamengo teve um hiato, o futebol carioca teve um hiato significativo de tempo que deixou de incomodar times paulistas e times mineiros. E aí, o Flamengo, entre meados dos anos 70, repetindo o que eu falei no vídeo anterior, e final dos anos 80, o Flamengo representou um incômodo gigantesco para os times paulistas, porque o Flamengo foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, foi tetracampeão brasileiro em 87, né? Então, com o Zico, aquele time ali do Flamengo ali, Zico, Andrade, Leandro, Ailton, o Renato Gaúcho, Leonardo lateral esquerda, Zé Carlos no gol, Jorginho de lateral, enfim, isso em 87, gol do Bebeto, passe do Andrade, né? Foi o último título brasileiro que o Flamengo conquistou nos anos 80. O Flamengo só voltaria a ser campeão de novo nos anos 90, em 1992, campeão brasileiro. E depois só voltaria a ser campeão brasileiro novamente em 2009, né? 17 anos depois. 17 anos depois, contando em 1992, logicamente. Então, esse período dos anos 90, que o Flamengo entrou numa decadência muito grande, mudando toda hora de treinadores, toda hora mudando também de presidente, e presidentes absolutamente que não fizeram rigorosamente nada para o Flamengo nesse período, que o Flamengo passou praticamente sem ameaçar a estrutura econômica que estava se formando no futebol paulista, enquanto que a estrutura econômica e organizacional do futebol carioca estava claramente em franca degradação, em franca decadência. Tínhamos aqui os chamados caixões, né, que eram
Campeonato Carioca administrado pelo tal Caixa d'Água, que era o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, totalmente aliado ao Eurico Miranda, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, mandava na política do futebol carioca. E o futebol carioca, tanto é que, eu estou falando em Caixão porque em diversos momentos o Campeonato Carioca foi chamado de Caixão, em alusão ao Caixa d'Água, que, repito, era o presidente do Americano de Campos, que, diga-se de passagem, deu trabalho em certo período, dentro de campo em certo período, por conta dessas artimanhas, dessas articulações políticas extra-campo, e o futebol carioca entrou em decadência. Uma decadência gigantesca. Tanto é que o Fluminense caiu, chegou a cair para a terceira divisão. E o Flamengo flertou várias vezes com a Série B. O Botafogo também caiu algumas vezes para a segunda divisão. O Vasco foi que se manteve ali mais ou menos passando sem sustos ali, muito em função da administração do Eurico Miranda. Foi um período em que Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo estavam nadando de braçada, como se fala normalmente hoje em dia, né? No Campeonato Brasileiro. Times do Rio Grande do Sul, como o Inter, como o Grêmio, estavam toda hora protagonizando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil, ganhando o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que foi o primeiro em 2003, fazendo até a tríplice coroa, com o Luxemburgo como técnico do Cruzeiro. Esse Cruzeiro, né, que andou aí na Série B por 2 anos seguidos, 2 temporadas seguidas. O Atlético Mineiro ali também. Quem estava na crista da onda, no protagonismo do futebol brasileiro, entre o final dos anos 80 e longo período dos anos 90 e também início e meados dos anos 2000, do início dos anos 2000, foi o futebol paulista. O São Paulo Futebol Clube emergiu como clube modelo, tendo refis, muitos jogadores se recuperaram no São Paulo Futebol Clube, foi tricampeão seguido, brasileiro, Muricy Ramalho comandando um time excelente ali, e o Corinthians sendo também protagonista, muitas vezes decidindo batalhas épicas contra o Palmeiras, o São Paulo contra o Palmeiras, o Corinthians decidindo Libertadores contra o Palmeiras, Marcelinho Carioca perdendo pênalti contra o Palmeiras, do Marcos no gol, né? Paulo Nunes jogando ali no Palmeiras, jogou no Corinthians também, Paulo Nunes, o Edilson jogando no Corinthians campeão do mundo no início dos anos 2000, ganhando do Vasco, do Edmundo, né? Do Romário, Corinthians do Dida, o técnico Oswaldo de Oliveira, então, do Rincon, né? Do próprio Marcelinho Carioca, tal do pé de antes, botava a bola onde quisesse. Então o Corinthians estava ali ganhando título, e inclusive esse título que o Corinthians ganhou de campeonato mundial foi dentro do Maracanã, com a Gaviões ali, em peso ali, né, abrindo o bandeirão dela, mostrando ela com as palavras de ordem lá da Gaviões da Fiel, né, humildade, lealdade, procedimento. Então foi um momento histórico que o futebol paulista estava mandando no Brasil e rivalizando com times de outros países daqui da América Latina no que diz respeito à Taça Libertadores da América. Não por acaso o Corinthians chegou a ser campeão em cima do Boca Júnior. O Sheik Emerson fazendo gol e tudo. Então, assim, você teve um período de domínio dos times paulistas, enquanto o Flamengo estava ali, no desespero, né, naquela draga, no lamaçal, numa areia movediça, lutando desesperadamente para pagar contas. E tal Vampeta, né, jogador paulista, corintiano, disse a famosa frase: eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Denilson chegou a jogar no Flamengo no início dos anos 2000. Alex, né, que depois se notabilizou no Cruzeiro, chegou a jogar no Flamengo. O Flamengo não tinha condições de pagar ninguém. Ficou muito tempo devendo Petkovic, muito tempo devendo Romário, Zico, o próprio Edmundo, o Júnior, devendo muita gente. Ronaldinho Gaúcho depois o Flamengo foi equacionando, mas a gente vai chegar lá. E aí, esse é um período que praticamente se atestou a falência do futebol carioca. Praticamente se atestou o fim do Clube de Regatas do Flamengo. E, logicamente, que estava todo mundo contente, feliz, apesar do Palmeiras também ter caído para a segunda divisão aí, dentro desse recorte de tempo. Mas, quando veio a Parmalat, nos anos 90, o Palmeiras ficou forte, o time do Kleber, o time do Júnior Baiano, que jogou lá, o próprio Edmundo. Então, assim, o Zinho chegou a jogar lá, Djalminha chegou a jogar lá,
Marquinhos, ex-Flamengo, todos os jogadores que jogaram no Flamengo, Djalminha, Marquinhos, Zinho, jogaram lá no Palmeiras, né, da Parmalat, que tinha o Rivaldo, que tinha Miller. Então, assim, é um timaço do Palmeiras, anos 90, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. E depois o Corinthians também rivalizando, o Santos também ali. Depois veio a era do Santos, dos meninos da Vila. Santos, dirigido pelo Leão, que comandou Diego Ribas, Robinho, e foi campeão brasileiro e só perdeu a Libertadores dentro do Morumbi para o Boca Júnior, que ainda era poderoso, bicho-papão Boca Júnior, que hoje em dia não mete mais medo em ninguém, diga-se de passagem. Então, foi um período em que o Flamengo ficou num ostracismo gigantesco. E se declarou, se atestou, se afirmou que o futebol carioca teria morrido. O que acontece é que o Flamengo, como é um clube poderosíssimo do ponto de vista do tamanho da sua torcida, sempre foi e sempre será, independente do período trágico que ele viveu, muito difícil. O Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, certa vez lá em 2011, 2012, mais ou menos por aí, ele falou num programa da Fox que, a seguinte frase, ele foi profético: o dia que organizaram o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. E exatamente é o que nós estamos começando a presenciar. Quando ele fala em acabou o futebol brasileiro, significa que o Flamengo ia ser o protagonista. E muito difícil de ser alcançado, muito difícil de ser batido. Tamanha sua grandeza no que diz respeito à torcida, tamanha sua grandeza no que diz respeito à mídia, logicamente, tamanha sua grandeza no que diz respeito até ao alcance internacional, porque o Flamengo nesse meio período aí também chegou a ganhar do Real Madrid, com Sidorf, companhia limitada, com Sábio fazendo gol, Lúcio Bala fazendo gol. O Flamengo, aqui e ali, ainda mostrava que era aquele Flamengo de outrora, o Flamengo que sempre foi um time protagonista. Agora que o Flamengo está protagonizando novamente, depois da sua reorganização administrativa, econômica, política, em que o Flamengo está um clube bilionário, o Flamengo está um clube de alcance internacional, fechou o patrocínio da história do futebol brasileiro com a Betano, que também patrocina Brasileirão, patrocina posse de bola. O Flamengo, ele passou a ser aquele incômodo, ou melhor, voltou a ser, depois desse ato, voltou a ser aquele incômodo que os paulistas mais temem e odeiam. O Flamengo é um fantasma na cabeça de torcedores, dirigentes e jogadores de clubes paulistas. E como hoje em dia o Corinthians está com uma dívida astronômica que ultrapassa 1 bilhão, o Santos caiu recentemente e está brigando de novo, desesperadamente, para não cair novamente para a Série B. Apesar, Neymar está lá, né, que não está fazendo diferença nenhuma, diga-se de passagem. São Paulo, ele deixou de ser aquele grande clube, famosíssimo por sua estrutura, clube moderno, também está com uma dívida gigantesca, está tendo que vender o almoço para comprar janta, está tendo problema no seu famoso refis, que não recupera mais jogadores como recuperava com rapidez anteriormente. Hoje, esses clubes não ameaçam mais o clube de regata do Flamengo. Estão um ostracismo, e esse ostracismo, dada o tamanho desses clubes, ele é proporcional ao seu problema. Por quê? Porque esses clubes não têm a força midiática, a força de torcida que o Flamengo tem, o apelo popular que o Flamengo tem. Só o Corinthians tem, e mesmo assim muito regionalizado ali em São Paulo. Diga-se de passagem, que a torcida do Corinthians ela é grande, mas ela é grande em São Paulo. A torcida do Flamengo é grande no país. Hoje em dia, como você não tem Corinthians, como você não tem São Paulo, como você não tem o Santos, restou o Palmeiras aos jornalistas paulistas, aos analistas paulistas, né? O Palmeiras agora é a tábua de salvação dessa galera. É o Palmeiras que é o escudo dessa galera para tentar se proteger do malvadão das Américas, que é o Flamengo. Aliás, essa vilanização do Flamengo, ela é covarde, ela é criminosa, que muitos jornalistas do UOL, da Bandeirantes, da Rede Globo e de outros canais, de outros veículos por aí estão fazendo, né, por conta dessa questão da Libra, que eu vou falar disso num outro momento. Isso tudo é para diminuir a importância hoje histórica ainda mais do Clube de Regatas do Flamengo, que ultimamente não tem tomado conhecimento daqueles bichos papões de outrora da Libertadores. Boca Júnior, River Plate, Peñarol, Estudiantes de La Plata, que o Flamengo ganhou do Racing, já tinha ganhado do Racing anteriormente, Vélez Sarsfield em 2022, o Flamengo atropelou o Vélez lá dentro do estádio dele, lá metendo 4-0 lá com o show de bola do Pedro. O Flamengo ultimamente não tem tomado conhecimento desses caras não.
Então, o Flamengo hoje, ele é o malvadão das Américas de fato, porque o seu gigantismo, ele extrapolou, aconteceu aquilo que essas pessoas, os antes, mais temiam. O gigantismo do Flamengo extrapolou a esfera continental e, não por acaso, o Bayern de Munique, o Milan, estão parabenizando o Flamengo por estarem na final da Libertadores, coisa que você não vê quando o Palmeiras foi, quando o Santos foi, recentemente aí com o Palmeiras decidir a Libertadores. O Santos que durante muito tempo, mais de uma década, abrigou o maior jogador da história de todos os tempos, que é o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Então, o Flamengo, hoje, ele está sendo atacado de tudo quanto é lado, principalmente pela imprensa paulista e a imprensa mineira, mas principalmente pela imprensa paulista, que está tentando de tudo para diminuir os feitos do Flamengo. A mesma imprensa que disse que o Flamengo teria imensa dificuldade para passar pelo Racing, e o Flamengo passou pelo Racing, e passaria ainda mais fácil se o Plata não tivesse sido injustamente expulso, eles não conseguem admitir que essa classificação do Flamengo ela foi muito mais relevante do que essa classificação do Palmeiras, que eles diziam que o Palmeiras ia passar com facilidade, não sei o quê. Então, e o time do Racing é claramente muito melhor que o time da LDU. Vamos combinar. Aliás, tirando o River Plate desses times que o Flamengo enfrentou, times argentinos ultimamente, o melhor deles é o Racing, tirando o River Plate. Né? O River Plate é o melhor time da Argentina, isso aí é inegável. O que acontece é que hoje o Flamengo, ele é esse monstro que assusta muita gente. Por isso é que esses anti-paulistas não se deixem enganar por esses caras escrotos. Não se deixem. Esses anti-paulistas estão tentando diminuir a importância dos feitos do Flamengo no âmbito político, administrativo e futebolístico. E mais uma coisa, tentam tirar do Felipe Luiz as suas conquistas, os seus créditos. Na sua primeira passagem como treinador, time profissional, está fazendo história. Está simplesmente fazendo história. Está revolucionando de novo o futebol brasileiro. Mostrando diversidade tática, estratégica, a cada momento que se faz necessário mostrar. Coisa que o Palmeiras, com esse treinador aí, que está aí há 5 anos lá, raramente ele mostra repertório. Felipe Luiz não. Felipe Luiz cansa de demonstrar repertório tático, estratégico, e a gente precisa prestar atenção nisso e parar de ficar achando que o melhor é os outros. O melhor somos nós. Já ganhamos do Palmeiras 2 vezes esse ano. Vamos ganhar a terceira em 29 de novembro. Estamos juntos sempre. Comente esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like de vocês, compartilhe esse vídeo. Isso aqui é Flamengo.